Olá pessoal, vamos para a aula 385, Lei de Coulomb, força elétrica. Bom, vamos à aula então. Lei de Coulomb, nós vamos estudar a força, a intensidade da força elétrica. A primeira consideração é que a lei de Coulomb, usada para o cálculo da força elétrica, foi concebida para cargas pontuais, pontuais ou pontiformes. Como assim? Ela foi concebida para pontos de cargas, não para corpos com tamanhos. Ou seja, os pontos... Qual a diferença de um ponto e de um corpo com carga? No corpo poderá ter indução ou polarização. Um ponto não tem tamanho. Então não tem como a carga sair de um lado e para o outro lado, porque é um ponto. Então, ela foi concebida para cargas pontiformes da lei de Coulomb. Importante isso, tá? Mas não posso usar a lei de Coulomb para uma esfera? Não, a gente tem que fazer algumas adaptações. Mas, em princípio, ela foi concebida, então, para cargas pontiformes, pontuais, tá? E como o ponto não sofre indução, necessariamente a lei de Coulomb tem que ter os dois corpos carregados. Não pode ser aquela história de um carregado e um neutro. Aqui não dá. Aqui necessariamente na lei de Coulomb tem que ter os dois corpos carregados. Nós já sabemos que cargas, 3 exemplos, cargas de sinais contrários, positivo e negativo, se atraem. Essa aqui é a força que um faz no 2 e essa força que o 2 faz no 1. Tem duas forças, as cargas se atraem. Aqui, uma outra linguagem, A e B poderia aparecer, ou Qzão e Qzinho, aparecem de várias maneiras nas questões. Q e Q'linha, não sei. Depende da questão, depende do livro. Mas, A e B se repelem, duas positivas e duas negativas também se repelem. Nós já vimos isso no princípio da atração e repulsão. O que nós queremos hoje é nos concentrar nessa força, no valor dessa força. Antes de nos concentrarmos no valor da força, nós temos que saber que as forças entre os corpos, por exemplo, F12 e F21, são as duas forças entre os corpos, obedecem à lei da ação e reação. O que significa isso que obedecem à lei da ação e da reação? O que significa isso? Significa que essas forças terão sempre a mesma direção, sempre sentidos contrários e, principalmente, independente se aqui dos valores das cargas, independente o valor das forças entre os dois corpos é sempre o mesmo. Então, o módulo da força é sempre o mesmo. Então, se Q1 faz em Q2, sei lá, vou inventar, 20 newtons, Q2 fará em Q1 20 newtons. Não interessa o valor das cargas. Então, isso é bem importante saber que os módulos entre de duas em duas, igual ação e reação. Ação e reação sempre tem que ter dois corpos interagindo. Aqui sempre duas cargas interagindo, ou com sinais contrários ou com sinais iguais. Os módulos das forças sempre iguais. Entendeu isso? Seguimos então. O Charles Agustin Coulomb, por isso lei de Coulomb, fez uma lei experimental, uma lei, portanto, empírica sobre o módulo das forças. Ele usou um experimento. Ele usou um experimento que é a balança de torção para medir o valor das forças. Ele conseguiu verificar que o módulo das forças, das duas, porque elas são sempre iguais entre as cargas, é proporcional ao módulo do produto. Ou seja, sinal não interessa, porque quanto mais módulo, não interessa se é com carga negativa ou positiva, mas quanto maior quantidade de carga, o produto dos módulos, quanto maior esse produto, maior era a força. Como é que ele viu isso? Ele fazia o experimento, botava pouca carga, via o produto das cargas, media a força. Quando ele aumentava o produto das cargas, aumentava o quê? O valor da força. Vou te dar um exemplo, Eu vou botar essa carga mais 2 coulombs. Essa aqui menos, 2 coulombs. Quanto é que é o produto
dessas cargas. Só esquece a unidade, só o valor. Mais 2 com menos 2 dá menos 4. O módulo desse produto aqui, entre Q1 e Q2, dá mais 4. Daria Coulomb ao quadrado se eu fosse botar unidade, mas nem quero discutir unidade ainda. Agora, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui, mais 4, tá? E vamos pegar aqui coulombs, e aqui, sei lá, mais 3 coulombs, ok? Quanto é que dá o produto entre essas cargas, ó? Tá vendo, ó? Mais 4 vezes mais 3 dá mais 12. Então, o produto de QA e QB, ó, produto de QA e QB dá mais 12 coulombs ao quadrado. Então, nota que aqui o produto era 4 e aqui o produto é 12. Então, se aqui o produto é maior, quantas vezes maior? 3 vezes maior, mais força. Agora, vamos pegar esse cara aqui, Qzão. O Qzão, sei lá eu, é mais 10 coulombs. E esse Qzinho é 1/10 de coulomb. Quanto é que é o produto? Opa, mais não, né? Carga negativa, então menos 10 coulombs e menos 1/10 de coulomb. Bom, o produto menos 10 vezes menos 1/10 dá 1. Né? Então o produto de Qzão e Qzinho deu mais 1. Mais, né? Sempre módulo, não interessa o sinal. Nota então que se daqui para cá o produto deu menor, 4 vezes menor, então a força aqui, em relação a essa, 4 vezes menor, desde que a distância seja a mesma, que distância é algo que também vai interferir. Então, ele começou a ver que o valor da força dependia desse produto. Então, tá aqui, força proporcional ao produto, módulo do produto das cargas. Mas ele fez um outro experimento. Ele pegava e deixava as cargas próximas ou mais distantes. E aí ele viu o seguinte... Ele viu, por exemplo, vou botar aqui assim, ó, aqui nesse canto, que quando ele deixava uma distância D, ele mediu uma certa força. Quando ele aumentava a distância, a força diminuía. Mais distância, menos força. Só que não era na mesma proporção. Se ele multiplicava por 2, dividia por 4. Se ele multiplicava por 3, dividia por 9. Se ele multiplicava por 4, dividia por 16. Então, o número de vezes que dividia é uma proporção inversa. Só que não era na mesma proporção. Era 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Então, ele viu que a força era proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Bom, o que na física nós fizemos quando nós temos que uma grandeza, o módulo da força, é proporcional ao produto das cargas pelo inverso da distância ao quadrado? O que nós fizemos? Nós pegamos e acrescentamos uma constante de proporcionalidade para transformar aquela expressão, que é uma expressão empírica, tá? Tá aqui, depende disso e disso. Mas tem algumas coisas que ele não sabia do que dependia. Então, para que isso aqui vire uma igualdade, tu acrescenta essa constante, esse K, que se chama constante eletrostática do meio. Eletrostática do meio. Constante eletrostática do meio. Bom, essa constante, ela só é, meio estranho isso, ela só é uma constante no mesmo meio. Vou te dar um exemplo. A constante eletrostática no vácuo, que é chamada de K0, é aproximadamente 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Por que Newton metro quadrado por Coulomb quadrado? Porque olha aqui, ó. Esse cara aqui, força, no sistema internacional é Newton. É Newton. Esse cara aqui, Coulomb, e esse cara aqui, Coulomb. Então, Coulomb vezes Coulomb, Coulomb quadrado no numerador. E a distância no sistema internacional é em metros. Então, o que essa constante faz? Ela não só ajeita a conta, porque olha só olha o que o cara sabia. O cara sabia isso, isso, isso e isso. Então, precisava uma constante que ajustava aquela conta. Está aqui o valor, no vácuo aquele valor. Agora,
Botando uma constante, ó, Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado, esse metro quadrado da constante do numerador corta com metro ao quadrado do denominador. O Coulomb ao quadrado do denominador da constante corta com o Coulomb ao quadrado do numerador e vai sobrar Newton. Então, além de ajustar a conta, ela ajeita a unidade, essa constante eletrostática do meio. Só para tu teres uma ideia, na água, a constante da água é cerca de 80 vezes menor do que no vácuo. Ou seja, depende, para cada meio eu tenho uma determinada constante eletrostática, tá? Então, se eu quiser calcular a força eletrostática. Quais? As duas, porque entre as cargas, independente aqui é 4 e 3, menos 10, o valor das duas forças é sempre o mesmo. Como é que eu vou fazer? Eu uso a chamada lei de Coulomb. Uma coisa que tu tem que ficar atento sempre, não é só aqui, né? Em qualquer parte da física, é o quê? É que às vezes o cara te dá em microcoulomb. Só micro, nós já vimos em aulas passadas, é 10 na menos 6. Então não esquece de transformar. Se ele te der em centímetros a distância, 1 milímetros, transforma para metros. Tá? Essa constante ela te dá uma dica de quais as unidades a serem usadas. Tá? Então não esqueçam de fazer transformações. Mas a questão do cálculo não é a questão mais importante. Eu quero que tu sempre fique atento em fazer o quê? Proporcionalidade. Entre duas cargas, eu tinha, a uma certa distância, eu tinha uma determinada força. Atração, repulsão, tudo bem. Tanto faz aqui, tá? A gente está analisando o valor da força. O módulo, ó, por isso o módulo da força. Aí o cara te pergunta assim, se por acaso dobra uma carga e dobra outra carga. Bom, se dobra uma e dobra outra, o produto quadruplica. Isso aí o que vai acontecer? Tu vê a proporção direta. E a distância, sei lá, a distância diminuiu, dividiu por 5. Então aqui vai multiplicar por 25. Então tu tem que entender muito bem de proporcionalidade. O aluno que não lembra de proporcionalidade, lá nas aulas básicas, tem uma aula especial sobre proporcionalidade. Isso aqui é bem importante tu entender disso nesse momento. Agora, não te esquece de também das aulas básicas fazer a força resultante. Se eu tiver várias cargas, eu tenho o quê? Sei lá, vamos botar aqui, carga 1, carga 2, todas pontiformes, apesar de eu ter feito ela aqui um desenho grande, é todo ponto de carga positiva, e uma carga 3, sei lá, negativa e alinhadas. O que vai acontecer aqui? Eu tenho 3 cargas, tá? Então, entre 1 e 2, tem uma primeira força, que eu vou chamar de F. Tá? F. Então, numericamente, a força que 1 faz em 2 e que 2 faz em 1, essas forças numericamente são iguais. Agora, entre 1 e 2, essas forças são iguais. Agora, entre 2 e 3 não precisam ser iguais. Iguais a essa. Né? Já são outras cargas, outras distâncias. Agora, notem, 1 e 2, além de módulos iguais, cargas iguais se repetem. Agora, entre 3 e 2, o que acontece entre 3 e 2? Vou chamar de F' entre 3 e 2. F'. Olha o que acontece. Q2 e Q3 se atraem. Se atraem. Ok? Aqui, rigorosamente, um dos vetores eu tinha que ter chamado de F e outro de menos F, que o sentido é contrário. Mas só para te dar uma ideia do módulo. Então, aqui, F' e menos F', por exemplo. Tá? Agora, entre 1 e 3, o que eu tenho entre 1 e 3? Entre 1 e 3, eu também tenho uma atração. Então, aqui, ó, entre 1 e 3, eu também tenho, vou chamar de F duas linhas, entre 1 e 3. Nota que entre as cargas F duas linhas, aqui eu tenho menos F duas linhas. O interessante é que eu quero te lembrar aqui é de usar as regras de força resultante que tu já sabia. Como é que eu faço a resultante entre menos F e F duas linhas? Sentidos contrários, pessoal. A maior menos a menor. Então tem que ver quem é que é maior, se é menos F ou se é F duas linhas.
Aqui, como é que eu faço a resultante entre duas forças, mesma direção e mesmo sentido, para achar o módulo? Soma os módulos. Aqui, mesma direção e sentido, soma os módulos. Uma coisa interessante é que eles poderiam perguntar qual dessas três cargas poderia estar em equilíbrio. Aí o cara já puxa outra coisa. Equilíbrio, o que é equilíbrio? Força resultante nula. Essas duas forças têm como se anular se elas estão no mesmo sentido? Não. Essas duas no mesmo sentido? Também não. O único que poderia seria a carga Q1, porque as forças têm sentidos contrários. E ainda mais, eu teria que compensar, como essa Q3 está mais longe, para compensar, essa Q3 tinha que ter mais carga que Q2. Aí compensava a distância, porque quanto mais distante, menos tende a ter menos força. Então compensaria. Seria possível sim essas forças serem numericamente iguais, desde que Q3 tivesse maior módulo que Q2, ok? Aí para cargas alinhadas, várias cargas. Podia ter 4 cargas também aqui. Agora, se as cargas fossem desalinhadas, da mesma forma que nós já aprendemos, olha aqui Q1, Q2 e Q3, ó. Como é que nós fazemos? Fizemos a mesma coisa que fizemos antes, olha aqui. Entre 1 e 2, força F. Então, repulsão entre 1 e 2. F aqui, menos F aqui. Bom, agora entre 2 e 3, a atração. Entre 2 e 3 nós temos uma atração, então eu chamei de F', então ó, se atrai. Então, F' e vou chamar aqui de menos F'. E entre 1 e 3 também tem uma atração. Então, vou lá, F duas linhas e F duas linhas. E aí, pessoal, é o seguinte, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer para cada uma das cargas a força resultante. Aqui vou pegar como exemplo essa, ó, regra do paralelograma, resultante na 2 seria uma diagonal para cá, a FR na 2. Por quê? Porque a Q3 puxa e a Q1 empurra. A mesma coisa aqui, ó, regra do paralelograma, tá lá, F resultante na carga 1. Aqui também, ó, aqui força resultante na carga 3. Bom, então nós temos aí a força eletrostática, como se calcula a força eletrostática entre as cargas. Mesma força, bem importante essa aula aí de lei de Coulomb, que é a lei que mostra como é que é a força eletrostática de atração ou repulsão entre cargas elétricas, tá? E eu posso ter várias cargas elétricas e vou usar o quê? As regras da força resultante, que nós já sabíamos, resultante vetorial. A resultante vetorial, força é uma grandeza vetorial. Então eu vou continuar usando aqui na eletricidade essas regras que nós aprendemos anteriormente. Quem não lembra, volta lá na aula de vetores, dá uma olhada como é que se faz a força resultante, tá? Então, nas próximas aulas, nós vamos resolver questões sobre essas na lei de Coulomb. Então, dá uma olhada aí na resolução de questões para ficar mais claro como é a lei de Coulomb. Com exercícios é que se aprende física, tá? Fazendo exercícios, errando faz parte também, tá bom? Então, nossa aula está encerrada. Até nossa próxima aula. Aquele abraço!